Primeiramente, queria convidar a Cíntia Oliveira, nossa head de SD, que vai ser nossa moderadora do primeiro painel. Cíntia, bem-vinda. Convidar o Rodrigo Schmidt, head de produto e digital innovation na Raizen. Rodrigo, seja bem-vindo, muito obrigada por estar com a gente. Alex Cordeiro, do C6, obrigada, Alex, analista sênior de SD também no C6. O Rodrigo Yuba, também do C6, Tech Manager, vai estar com a gente. Fiquem à vontade, podem se sentando. E o Thiago Simão, arquiteto de soluções sênior na AWS, que vai trazer um pouquinho do olhar ali da AWS para a gente. Bem-vindo, Cíntia, com você. Obrigada. Bom dia, pessoal. Bom dia. Bom dia. Eu sou uma pessoa que gosto de acolher, gosto de aconchego. Então, quem puder vir um pouquinho mais para cá, eu acho que vai ser muito bacana para a nossa troca. Eu sou Cíntia Oliveira, a mais recém-chegada aqui na CIT, estou há um mês na CIT, como head de SD. Sou uma mulher negra, com cabelo curto na altura dos ombros, eles estão trançados, com alguns cachos também à mostra. Eu uso óculos de grau com armação preta, estou com uma blusa da CIT, né, com o nosso logo e com a nosso novo slogan, Collaborate, Transform, Innovate, né, colabore, transforme, inove, e navegue a mudança, da cor azul, um blazer branco, a calça de linho caramelo e um tênis branco também. É um prazer e uma honra estar aqui com vocês, como a gente bem comentou, para falar de um assunto que tem se tornado cada vez mais importante e relevante nos dias de hoje, né? Como o Paulo bem trouxe, basta a gente colocar aí a cabeça para fora, que a gente consegue sentir na pele todas as mudanças que estão acontecendo no nosso ecossistema, na nossa sociedade como um todo. E a pergunta e a provocação que eu faço é realmente se vai existir vida, né? A gente está falando aqui de existência, de vida, para além de tecnologia, para além de desigualdades, é sobrevivência mesmo. Será que no rumo que a gente está seguindo, se a gente não começar a realmente gerar um impacto de fato, vai existir vida para consumir os nossos negócios? Né? É a pergunta do milênio aí. E a provocação que a gente vem trazer é justamente nessa linha, que é uma pauta que não pode morrer, não pode deixar de ser tratada, de ser trazida, e que a gente tenha cada vez mais pessoas como vocês que se interessam pelo tema e que possam fazer a diferença aí nas empresas que vocês fazem parte de maneira coletiva e colaborativa. Eu falo que SD não existe competição, né, nesse tema, porque é sobre todas as pessoas e para todas as pessoas. Então, a gente está aqui de maneira muito, muito genuína, sabendo que tem muita coisa ainda para a gente fazer e avançar, mas que a gente avança melhor junto. Certo? Gostaria também de passar aí a palavra para os meus colegas de palco. Gostaria que vocês se apresentassem, se autodescrevessem, se puderem trazer aí brevemente um pouquinho de como que o trabalho de vocês, né, o dia a dia de vocês, impacta a sustentabilidade. Acho que, para dar um cheirinho para a galera, seria legal também, antes da gente começar nas perguntas. Bom dia, pessoal. Estou muito feliz em estar aqui. Obrigado pelo convite, pela CIT. Eu sou Alex, do C6 Bank. Trabalho na área de SG, sou analista sênior, principalmente na frente ambiental. Eu sou um homem branco de barba, cabelos castanhos, camisa de manga curta verde, calça cinza escuro e tênis azul com detalhes brancos. Tá? É muito legal estar aqui, porque a gente teve um trabalho junto com a CIT, que foi o extrato de carbono. Né? Brevemente, para vocês, o extrato de carbono é uma ferramenta integrada no aplicativo do C6 Bank, que calcula toda a pegada de carbono de cada uma das transações que os nossos clientes fazem hoje no banco. Né? E é muito isso, né? É como que a gente impulsiona a sustentabilidade através da tecnologia. Acho que o extrato de carbono é um dos exemplos mais legais que tem aí no mercado para se falar, porque ele traz conscientização sobre a pegada de cada um de nós, né? E tem uma questão muito forte do nosso consumo. A gente precisa entender qual é o impacto do nosso consumo no meio ambiente. E esse é o objetivo do C6 Bank, de trazer awareness para a causa ambiental e climática, né? Nesse momento que a gente mais precisa falar sobre isso, né? E tangibilizar isso democraticamente para pessoas, né? É um desafio e que todo mundo tem que abraçar.
porque não pode ficar só no meio corporativo, as pessoas físicas também fazem parte do meio corporativo. E quando você engaja as pessoas físicas, você também está indiretamente engajando as pessoas que trabalham em empresas, e isso é muito importante. Tá? Então, estou muito feliz em estar aqui, vou passar a palavra agora para o meu colega Yuba. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo Yuba. Eu tenho origem oriental, estou vestindo uma camisa cinza escuro, calça jeans, tênis preto e cabelo escuro. Eu também trabalho no C6 Bank, sou Tech Manager. Trabalhei bastante nesse trabalho ainda nesse projeto, nesse produto, né, do C6 Bank, que é o extrato de carbono. E, assim, falar um pouquinho, bastante, na verdade, dos desafios que a gente teve ali no extrato de carbono, né? A gente, igual o Alex comentou, a gente pegou todas as transações de PIX, cartão de débito, cartão de crédito, ou seja, os 3 maiores volumes do banco em termos de transações. Para cada uma dessas transações, a gente converte em pegada de carbono por quilos, né, a referência ali é quilos de carbono, e a gente consegue mostrar com um formato de extrato qual que foi a pegada de carbono daquele cliente, né, dando esse empoderamento, essa informação para o cliente, para que ele consiga se conscientizar da pegada dele de carbono e o comportamento financeiro dele associado ao comportamento de impacto ambiental. Então, esse produto a gente vai falar um pouquinho aqui, em outras perguntas também, e estou à disposição também para quem quiser falar comigo aqui após o evento, para a gente conversar um pouco mais dos desafios que a gente teve nesse produto. Muito obrigado. Bom, bom dia, pessoal. Meu nome é Thiago Simão, eu sou um homem branco, careca, estou usando uma camiseta preta, uma calça jeans azul e um sapato marrom. Eu sou arquiteto de soluções na AWS. Lá eu lidero uma iniciativa de sustentabilidade que é composta por um time bastante diverso e multidisciplinar, que tem muito a ver com o tema aqui hoje, que a gente busca, através impulsionar a sustentabilidade através de tecnologia. A gente entendeu uma necessidade que ainda se fala pouco de sustentabilidade dentro de equipes técnicas e dentro de empresas que estão fomentando o uso de tecnologia digital. Então, a gente montou uma iniciativa para ajudar esses clientes a falar como a AWS pode ajudar não só em como se tornar mais sustentáveis, em fazer um bom uso da nuvem AWS, do consumo de infraestrutura, e também como a tecnologia pode trazer benefícios em inclusão digital, né? Como usar, ao longo do tempo, através dessa iniciativa, eu fui me especializar em ESG e também em inteligência artificial, e hoje a gente busca conectar os 2 temas, né? E hoje a gente já vê projetos bastante relevantes acontecendo, usando a tecnologia para uma maior inclusão, e acho que a ideia é que hoje esse compartilhamento muito bacana, agradecer a CIT e todos vocês estarem aqui para compartilhar com a gente. Obrigado. Bom dia, pessoal. Meu nome é Rodrigo. Eu sou um homem branco, de cabelo castanho escuro, estou de camiseta preta, calça jeans e tênis preto e cinza. Hoje eu atuo como líder da frente de produtos e inovação digital dentro da Raizen Power. Tá? A Raizen Power é o braço de energia elétrica dentro da Raizen. E a gente tem uma missão muito grande de levar energia renovável para os nossos consumidores. Então, a gente tomou uma decisão como empresa de atuar puramente com energias de matriz renovável. E agora, com a abertura de mercado, que é uma coisa que a gente também vai falar um pouquinho mais, a desregulamentação do setor, né, a gente tem um desafio de escalar muito para varejo. Então, é onde a gente está muito junto com a CIT, ajudando a gente a construir tudo aquilo que a gente precisa para levar para varejo. E, bom, de forma geral, é isso. Boa, muito obrigada. Estão me ouvindo? Tá. Muito obrigada pela apresentação de vocês. Acho que eu vou pegar o gancho do que o Thiago trouxe, né, da AWS, que a gente sabe que a nuvem tem muita responsabilidade, né, inclusive na descarbonização, quando a gente pensa no setor de tecnologia. E tem um dado da Global Energy Perspective de 2024, que foi lançado pela McKinsey, que estima que o aumento das soluções em nuvem, das criptomoedas e da IA poderá fazer com que os data centers respondam por 5 a 9% da demanda global de eletricidade até 2050.
E recentemente, acho que um marco muito bacana da AWS foi que vocês conseguiram já, né, atingir 100% de energia sustentável, energia renovável nas operações globais de vocês, 7 anos antes da meta que era para 2030. Então, como que você percebe, né, essa conexão com o produto que vocês têm, a solução de vocês, e as ações da AWS, os compromissos públicos que vocês têm, o impacto da energia limpa como um todo? Bom, acho que isso começa lá em 2019, quando a Amazon assinou uma súplica pelo clima, né? Um compromisso pelo clima, junto com uma organização sem fins lucrativos, que é a Global Optimism, de buscar fomentar entre parceiros e clientes, trazer para 10 anos antes o comprometimento que foi acordado em Paris de 2050 para 2040. Então, a Amazon olhou para toda a sua operação e traçou metas bastante específicas, né? Então, essa meta específica de ter todas as operações, não só data centers, mas os centros de distribuição sendo abastecidos com energia renovável até 2030. A Amazon investiu muito em 100 mil vans elétricas para fazer a distribuição de produtos. Hoje já é bastante forte nos Estados Unidos. E com isso, hoje, de 2019 para cá, a gente já conta com 582 signatários. E para ser o signatário desse compromisso, você basicamente são 3 conceitos, né? Primeiro, a empresa tem que se comprometer a entender qual que é a sua pegada de carbono, garantir que tenha métodos eficientes de se fazer a medição. Segundo, um compromisso em estabelecer metas de consumo de energia renovável para toda a operação. E o terceiro é fazer a compensação de créditos, onde não necessariamente se consiga usar 100% de energia renovável. Então, assim, para empresas que não sabem nem por onde começar, quais são as regulamentações, esse grupo, né, essa coalizão, existe para efetivamente ajudar a compartilhar, né, todas essas melhores práticas que a Amazon e esses outros signatários vieram adquirindo desde 2019, para impactar principalmente o que a gente entende hoje, né, que muitas empresas, né, eu gosto muito, já li aquele livro que foi mostrado aqui, que mostra um pouco de como a Unilever traçou com sucesso, né, métodos, e foi inovador, um pioneiro nessa área de ESG, mas como as empresas começam a impactar a sua cadeia de parceiros, de fornecedores, a se tornarem também sustentáveis e adquirir aquelas melhores práticas. Então, assim, pegando o foco específico da energia renovável, né, então, assim, existe bastante benefícios que a própria AWS adquirindo, né, tendo 100% de energia renovável, a gente consegue, por exemplo, quando a gente vai tratar de uma migração de um workload, de uma solução de um cliente que está rodando hoje no data center local para a AWS, a gente obtém, assim, de largada, pelo menos 65% de menos impacto de carbono. Quando a gente olha para uma perspectiva desses workloads, né? Hoje a gente está falando muito de IA generativa, de supercomputadores que estão buscando aprimorar tecnologias de carro autônomo, de cidades inteligentes, pesquisas de novos medicamentos que são demandam de bastante infraestrutura. Isso pode chegar a 96% de economia de energia, né? Então, assim, tem bastante, a gente tem tratado muito, assim, procurado olhar em cada caso do cliente, levar o tema de tecnologia, porque apesar de, assim, quando a gente vai falar com bastante pessoas das áreas de tecnologia, 90%, né, a AWS fez alguns estudos de que 90% entendem que a tecnologia é um grande diferencial para se atingir os objetivos de sustentabilidade, mas, na verdade, se eu for parar para pensar em toda a América Latina, apenas 8, 10% das empresas
efetivamente praticam e tem o responsável de tecnologia dentro da empresa com um chapéu de sustentabilidade para ser o patrocinador de iniciativas dentro da empresa para fomentar melhor esse ecossistema. Uau, gente, achei os dados. Fiquei aqui. Nossa, o impacto realmente é muito grande no negócio, né? Acho que para além de você trazer as ações da AWS, você trouxe também como que a cadeia de valor e o impacto na ponta contribui muito com a sustentabilidade. E pensando no impacto no negócio, eu gostaria de fazer uma pergunta para o Rodrigo da Raizen, nessa perspectiva, né, de sustentabilidade conectada a negócio. Quais são os principais desafios do ponto de vista de compliance regulatório e como a tecnologia digital pode ser alavancada para as empresas poderem operar e capturar o potencial do negócio no mercado de livre energia? Bom, legal. Então, rapidinho aqui sobre o mercado de energia, para quem não conhece, tá, pessoal? O mercado livre de energia... mercado de energia, livre né? mercado de energia, o mercado livre de energia, tanto faz. Ele é um mercado acessível hoje para grandes consumidores ou para consumidores que estão na alta tensão e que ele está cada vez mais, desde 2001 para cá, caminhando para a gente acessar no residencial. Tá? É uma iniciativa da gente desregulamentar mesmo o mercado, deixar isso mais acessível, trazendo sair do monopólio regulado que a gente tem hoje com as distribuidoras, né? Para isso trazer um preço mais acessível, permitir que o consumidor escolha a fonte de energia que ele está consumindo. Então, é isso que a gente está olhando aí para os próximos anos. Tá? A gente acredita que até 2030 isso deve abrir, só que quando a gente olha historicamente, a gente vê que tudo foi muito desenhado para grandes consumidores. Grandes consumidores no Brasil, até então, eram 30 mil empresas aí que tinham um consumo muito expressivo e eram coisas que a gente regulatoriamente, por ser contrapartes grandes, não precisava tanto se preocupar com o arcabouço regulatório para dar proteção para consumidores pequenos, como é que esse negócio escala, como é que a gente realmente protege o setor de não ter nenhum tipo de problema de falta de suprimento. Então, agora quando a gente olha de sair desses 30 mil consumidores para um mercado possível de 90 milhões, quando a gente olha em número de unidades consumidoras aqui no Brasil, a gente está falando de um ganho de escala muito expressivo, que ele só vai ser possível através de uma prática realmente, uma regulação muito forte, que vai ajudar a gente a estabelecer o que pode e o que não vai poder ser feito para conseguir proteger esses consumidores residenciais também, que senão esse tiro acaba saindo pela culatra, né? E do ponto de vista de tecnologia digital, tanto governamentalmente, né, das agências aí reguladoras, a ANEEL, a CCE, como que isso vai escalar. Então, assim, quem estava acostumado a fazer 30 mil, não é a mesma forma da gente operar em 60 milhões. Então, a gente tem um grande desafio, de forma geral, né, de apoiar esses órgãos a conseguirem se estruturar para isso e, do nosso lado, aí, como empresa, é de realmente redefinir, até a missão da Raizen, né, redefinir como o consumidor ele interage com a energia. Porque a gente acaba tendo uma experiência muito comum de, eu só lembro da energia quando ela cai, eu não penso na minha energia como uma forma realmente de gerar impacto ambiental. Então, aí aqui a gente olha muito para a tecnologia também, para como é que a gente pode redefinir essa experiência do consumidor com a energia que ele consome. E aí, N outras formas aí realmente da gente ampliar esse uso de energia renovável, né? O que eu posso eventualmente trocar um carro a combustão a um carro a energia renovável? Eu posso lastrear o consumo da minha energia, no caso, num certificado de energia renovável, que é um outro produto que a gente acaba vendendo em conjunto, né? Para, de fato, poder certificar que a energia que o cliente está utilizando é uma energia proveniente de fonte renovável, que aí sim isso vai ser aceito por um órgão certificador, alguma coisa assim. Mas, de forma geral, é assim que a gente tem olhado para o uso de tecnologia em vias de melhorar o impacto que a gente tem no negócio de mercado livre de energia. Acho que o que você trouxe de consumidor, né, o quanto que a gente pode contribuir com os consumidores nesse impacto, porque a gente realmente não faz nada sozinho. Tem um outro dado aqui do IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas de 2023, que, inclusive, é um dado alarmante. A gente já vem falando sobre essa palavra há algum tempo, mas que ele traz que, para limitar o aumento da temperatura global em 1,5 graus Celsius, é necessário reduzir as emissões globais em 43% até 2030.
E a gente sabe que as ações que a gente vem fazendo já não têm sido o suficiente, né? Assim, acho que esse bonde já passou, de certa forma, e a gente não tem feito o suficiente para acompanhar e realmente mitigar esse impacto. Então, pensando aí em conectar, né, os usuários à ponta, eu gostaria de fazer a pergunta para o Alex e para o Rodrigo, do C6, pensando nessa experiência, né, dos usuários, de serviços e produtos digitais, quais são os maiores desafios para criar experiência sustentável e conscientes, né, de carbono e de impacto ambiental, de uma forma que engaje essas pessoas, né? Super. Vou começar respondendo, tá? Para minhas questões que são mais relacionadas à área ambiental, o maior desafio é trazer consistência, né? Exatamente esse tipo de dado é super complexo alguém que é leigo no assunto entender por que mais de 40% até 2030, né? De onde vem esse estudo, né? Provavelmente é do SBTi, que eles falam daquela curva que algumas pessoas, alguns de vocês já devem ter visto. Então, trazer essa consistência para as pessoas físicas é muito difícil, né? E esse é um dos maiores desafios que eu encontrei, né? Inclusive no produto extrato de carbono que a gente estava falando aqui, né? Como que você vai tangibilizar o que é uma pegada de carbono para uma pessoa que, sei lá, nunca pensou sobre isso, sabe? A gente aqui já é picado pelo bichinho da sustentabilidade, já se interessa sobre o tema, já sabe o que é uma emissão, já sabe, talvez, qual é o maior poluente, sei lá, do carro, né? Mas as pessoas físicas ainda não. Então, a gente teve esse super desafio e ainda continua sendo um desafio constante, né? Hoje, a gente já teve mais de 2 milhões de pessoas que acessaram o extrato de carbono, né? A gente tem usuários mensais, mais de 300 mil. Mas, assim, continua sendo um desafio constante explicar para as pessoas, né, sobre o que é isso, né? E acho que a tecnologia ela vem muito impulsionando isso. Exatamente, Alex. Então, só complementando, a gente percebeu, quando a gente foi começar a fazer o produto, extrato de carbono, a gente já percebeu ali, logo de partida, como era difícil explicar o que é a emissão, o que uma emissão, uma compra sua numa padaria, realmente pode, o quanto ela impacta no meio ambiente, né? Então, e essa associação? Qual é a base de cálculo para fazer essa associação? Então, esse desafio foi muito grande, mesmo na equipe do projeto que estava desenvolvendo, imagina então para os nossos clientes. Então, como transformar isso, como conscientizar uma coisa tão difícil de explicar, né? Então, a gente percebeu que a gente precisava investir muito nas telas, né? Porque a gente está falando de um aplicativo, em explicar o que é, como é calculado, que é uma média, e que isso tem um embasamento acadêmico muito forte, né? Isso está ganhando bastante peso, é bem interessante também essa parte, mas que a gente explorou essa parte, né? Então, no onboard mesmo do produto, quando você acessar, você vai ver 1, 2, 3 telas iniciais, é bem incomum, mas isso foi de propósito justamente para transformar, né? Para conscientizar o que é a pegada de carbono. E aí, a gente indo mais além ainda, se você falar o que é crédito de carbono, então, né? Vou comprar, vou gastar um dinheiro, vou gastar os pontos átomos ali, no caso do C6. Por algo que é intangível, né? As perguntas vinham do tipo, eu vou receber esse dinheiro de volta, né? Para onde está indo esse dinheiro? Então, toda essa parte de comunicação e conscientização, a gente teve que investir muito na parte de visual, né? Igual você fez na pergunta, justamente para atingir esse objetivo da conscientização do nosso cliente. Tá? E essas perguntas pararam, se vocês estão entendendo, né? Porque a gente foi construindo uma comunicação Já tem recorrente. quanto tempo o produto? Já faz mais de um ano. Então, a gente já teve mais de 2 milhões de usuários, então as pessoas estão já se acostumando. Lógico que sempre tem um onboarding no C6, né, de clientes, todo dia, muitos. Então, assim, a gente sempre tem clientes novos vendo, né, e é uma awareness sobre o que está acontecendo, sobre o seu impacto. Por isso que a gente gosta de trazer como um exemplo aí. Boa, obrigada, pessoal. Tiago, como a AWS ajuda as empresas no atingimento das metas de redução de emissão de carbono através do cloud? E através do cloud como uma tecnologia sustentável? E qual é o modelo, né, de responsabilidade compartilhada que vocês fazem com os clientes? Ok. O modelo de
responsabilidade compartilhada, ele não nasceu com sustentabilidade, mas com segurança. A gente pegou as melhores práticas, a gente fala que na AWS que segurança é a nossa maior prioridade, então, e sustentabilidade como um tema tão importante, compartilhou dessa mesma estratégia, né, de que a AWS ela é responsável pela sustentabilidade da nuvem. Então, aqui a gente está dizendo não só da forma como a gente constrói uma boa parte dos próprios equipamentos para fazer a melhor utilização deles. Então, assim, uma coisa que a gente vê muito em TI, né, é aquele servidor que está lá, faz um trabalho durante 2 horas, eu não preciso mais utilizar ele, mas ele fica ligado lá a semana inteira. A nuvem traz bastante mecanismos, muitas automações que permite você otimizar demais e realmente só usar aquele recurso quando é necessário, né? O nosso VP de sustentabilidade na AWS tem uma frase bem legal que ele fala, a energia mais verde é aquela que não é utilizável. Então, que faz totalmente sentido, né? E isso é algo que a gente persegue muito, em efetivamente fazer o melhor uso da infraestrutura. Uma boa parte desse benefício vem também de como os próprios data centers usam mecanismos eficientes de resfriamento. Então, assim, nos Estados Unidos, época está muito frio, a gente usa o próprio ar frio para resfriar o data center. E a gente automatizou, sensorizou com IoT, mecanismos para que automaticamente, quando tem essa mudança climática, depois a gente passa a usar o ar quente num processo de evaporação e aí sim usar a água para resfriar o data center. E aí, dentro dessa coalizão, né, que a gente tem do clima, de ser o que a gente chama de water positive, né? Que a partir de 2030, a AWS voltar mais água para a comunidade, né, que a gente usa do que a gente efetivamente consome. E isso envolve diversos outros projetos, né? Inclusive, para citar, acho que vale muito a pena, a AWS acabou esse ano, de afirmar uma parceria com uma startup que vai pegar todo ao longo do Rio Tietê, usar a inteligência artificial para fazer monitoramento do solo e o grande objetivo é combater a escassez de água, porque o Rio Tietê, a gente sabe, não existe só em São Paulo, né? Tem muito agricultor que faz uso da água, então o grande objetivo é otimizar, deixar de usar 200 milhões de litros de água por ano. E usando a inteligência artificial para ajudar nos sistemas de irrigação, somente fazer o uso da água quando é realmente necessário. Então, tecnologia totalmente aplicada num recurso sustentável. Então, tem essa parte de melhor utilização de recursos da cloud, a forma como a gente constrói as coisas, até os data centers da AWS estão sendo construídos usando concreto, aço, ferro, de baixo carbono, para trazer também nessa equação uma otimização. Então, no final do dia, tudo isso vai sendo contabilizado. E aí, com o advento da IA, o que a gente coloca a gente vem construindo bastante chipsets também próprios, tá? A AWS comprou uma empresa de construir chipsets de AI, que é o que mais consome. Eu tenho um dado interessante também de pesquisa da AWS, que o que a gente consome hoje de energia para os data centers, com o advento da IA, vai dobrar até 2026. Então, assim, a gente tem trabalhado com muitos projetos, o próprio C6 Bank, outras empresas do setor, principalmente financeiro, que eu tive contato, que a partir do uso da nuvem, fazendo uma simples mudança de arquitetura, obtém 60% menor da pegada de carbono. E isso vem com benefícios de otimização de custo, porque os chipsets são mais custo-eficientes, né, em termos de energia. Então, assim, tudo que tange a construção do data center, a AWS está fazendo a lição de casa e trazendo isso como benefício. Então, a simples migração para a nuvem já traz, de início, uma grande vantagem. E o que a gente chama, no outro aspecto, né, de a sustentabilidade na nuvem ser uma responsabilidade do cliente, é de como ela desenha esses seus workloads. E aí está ligado um pouco com aquela questão, né? O meu time está preparado para trazer sustentabilidade como requisito não funcional para o meu projeto? Quando o meu desenvolvedor for fazer um código, for desenhar uma arquitetura, sustentabilidade é um dos princípios que são levados em consideração. E a gente sabe que... A gente já fala sobre green coding, né? Exatamente. É uma das melhores práticas. Então, assim, a AWS juntou, aí é um termo técnico, a gente tem um framework de boas práticas
que a AWS veio trazendo ao longo do tempo, em diversos setores, né? E mais recentemente o sexto pilar tem lá a segurança, excelência operacional, resiliência. O mais recente é a sustentabilidade. Então, ele é um guia para que qualquer time de tecnologia consiga olhar para uma aplicação, para um workload que ele está desenvolvendo e pegar essas melhores práticas para obter esses benefícios de sustentabilidade. O Green Code é um deles. Então, assim, a gente da AWS, qual que é o grande propósito da iniciativa? É conectar com os clientes, trazer esses aspectos e principalmente, o que a gente coloca lá, que é sempre assim, a gente precisa ter o uso da infraestrutura sempre ligado com uma métrica de negócio. Então, vamos pegar aqui o caso financeiro. Eu vou normalizar uma métrica de o quanto que eu estou utilizando de capacidade computacional, de armazenamento e de memória, e vou tentar normalizar essa métrica pela quantidade, pelo 1 milhão de PICs que eu atendo na minha plataforma. E aí eu vou criar essa métrica, e aí vou criar um sistema que vai ser iterativo, de testar hipóteses, implementar em desenvolvimento, levar isso para a produção, iterar, mensurar os riscos e os ganhos rápidos e traçar essa jornada de como ir buscando esses grandes, né, usar cada vez menos infraestrutura para atender aqueles mesmos 1 milhão de PICs que eu faço todo dia. Tá? Então, assim, a AWS, e eu até já me ofereço, né, porque é um tema que eu gosto de falar muito, tenho interagido, essa iniciativa dentro da AWS existe desde 2022, e a gente vê muito crescente, né? A cada ano que passa, a gente vê cada vez mais clientes querendo entender e buscando a nossa ajuda para buscar, né, atingir os seus comprometimentos de sustentabilidade usando tecnologia. Acho que acabei falando demais. Né? Não, eu achei incrível. Acho que a gente já consegue sair desse painel entendendo que tecnologia é total alavanca para a sustentabilidade. Se alguém tinha alguma dúvida, acho que o Tiago, junto com o restante dos painelistas, já respondeu que, assim, gente, dá e não tem como falar sobre sustentabilidade sem conectar com tecnologia. Fica até pensando as 9 pessoas que responderam lá no Mentimeter, minha empresa já faz acima do esperado, eu estou assim... Tudo que você trouxe, será realmente, acho que vale a reflexão, né? Será realmente que a gente já faz acima do esperado, né? Com tantas possibilidades que a gente tem discutido aqui. Agora, minha pergunta vai para o Rodrigo, da Raizen. Como o mercado livre de energia, como uma solução sustentável, ajuda na agenda de transição energética e de descarbonização? Bom, vamos lá. Então, tem a energia mais verde que é a não consumida, né? Mas aí vamos falar da energia que, de fato, é consumida. O mercado livre, ele, quando foi estruturado, ele também foi utilizado como um mecanismo de incentivo a fontes de matriz renovável. Tá? Então, a gente tem dentro do mercado livre aquilo que a gente chama de fontes incentivadas, que são, basicamente, fontes que elas vão ter alguma relação com uma geração eólica, uma geração solar, uma geração hídrica. Isso traz mais benefícios para os consumidores que acabam comprando esse tipo de energia. Tá? Então, isso é uma forma que acho que o Mercado Livre estruturou lá atrás e agora vem reduzindo, porque a gente já conseguiu alavancar muito, né, em termos de geração, os projetos que foram estruturados no Brasil. A gente está caminhando até para um caso, dependendo como for, aí, de sobregeração de energia, mas que, dado o que o Thiago acabou trazendo aqui, de novas tendências, de como é que a tecnologia também passa a consumir mais, dado os avanços de IA e coisa assim. Então, é um tipo de coisa que possivelmente vai se manter, mas o Mercado Livre ele estabelece hoje essa ponte com grandes consumidores, aí olhando data centers ou grandes indústrias, essa forma realmente de ter uma opção de qual matriz, qual energia que vai ser consumida. Junto disso, vem o que eu tinha comentado antes, acho que de certificados de energia renovável, né, que é como a gente realmente consegue lastrear esse consumo, é uma outra forma de incentivar e, eventualmente, na necessidade de comprovar que realmente não há emissões de escopo 2, dado algum tipo de protocolo, pode ser SBTi, o próprio GHG, aquilo que a gente realmente precisa utilizar para mostrar realmente para os órgãos que as metas estão sendo atingidas. E aí, olhando para a tecnologia até de uma forma mais ampla, e como a gente olha as coisas caminhando, a gente vê a Europa, por exemplo, implementando um mecanismo de ajuste de carbono de fronteira, né, que é o CBAM lá. Isso traz para o Brasil, para alguns segmentos de empresas, uma pressão forte por custo.
Por outro lado, o Brasil tem uma matriz relativamente renovável, então a gente acaba sendo bem posicionado para poder exportar para esses países, pagando essa taxação do carbono a um preço menor. Então, tem uma série de coisas aqui que começam a entrar em jogo também, e aí junta com o consumo de uma energia renovável, com essa possibilidade, que é, por exemplo, a eletrificação de processos que até então foram processos que não foram eletrificados porque não fazia sentido financeiramente. Então, por exemplo, quando a gente começa a olhar uma caldeira a carvão, dado o preço de energia, dado um cenário de carbono europeu, dado aquilo que eventualmente uma empresa faz, a conta dela eletrificar um processo, comprar energia renovável, isso começa a parar de pé. Então, a gente tem, esse mercado ele acaba sendo um viabilizador de muitos desses processos que a gente vê acontecendo e que vão, acredito eu, viabilizar o atingimento dessas metas que a gente tem ali para o futuro. Perfeito. A próxima pergunta eu vou fazer para o Alex. Alex, qual o nível de importância e impacto que a tecnologia digital sustentável tem dentro da agenda de descarbonização, regeneração e transição energética das organizações de maneira sustentável, mas lucrativa, né? Legal. Essa pergunta é muito interessante porque ela traz uma questão do lucrativo. Às vezes as pessoas não têm a consciência que quando você fala de sustentabilidade corporativa, você não pode só falar de meio ambiente e social. A empresa tem que estar economicamente saudável. Porque não adianta você estar legal e depois não funcionar daqui 5 anos. Não tem empresa, né? Não tem empresa. Né? E eu coloco muito isso no meu trabalho, porque às vezes as pessoas estão ainda nessa aprendizagem, que a gente está olhando também para essas coisas. Né? E eu acho que assim, o C6 Bank, onde eu trabalho, não é porque eu trabalho lá, tá, gente? Mas assim, é um banco que nasceu... Mas também porque eu trabalho lá. Mas também porque eu trabalho lá. É um banco digital, então ele nasceu de uma forma diferente. Ele já nasceu na nuvem, né? Um dos nossos parceiros também é a AWS. Né? Então, a gente já tem iniciativas que são naturalmente mais eficientes por uma questão de custo, mas também por uma questão ambiental. A gente não usa papel, né? A gente não tem agência física, a gente não tem as questões, né, de uso de água, de muita energia, né? Enfim. Então, a gente é mais eficiente por natureza, né? E a gente tenta trazer isso também para o nosso cliente. Né, e também nas nossas operações de uma série de outras coisas. Né? Então, é muito interessante essa pergunta, né? E eu trago o C6 como um exemplo por isso. Né? As empresas do futuro elas vão ter que estar conectadas 100% a isso, e a tecnologia ela ajuda a gente a fazer isso de uma forma mais sustentável. Né? Então, é essencial. Alguém gostaria de complementar? Está tranquilo? Vou fazer, então, para você, Rodrigo. Do ponto de vista do uso eficiente... O outro Rodrigo. Desculpa. É o Yuba. Do ponto de vista do uso eficiente de data centers, visando reduzir o consumo de energia e água, o que você tem visto de melhores práticas? Bom, vamos lá, né? Igual o Thiago falou, né? A gente já tem uma série de ferramentas ali na cloud que já são utilizadas ali pelo FinOps. Né? Eu não queria explorar tanto essa parte, mas a gente também lá do banco, a gente também usa muito isso e tem visto bastante economia. Né? Porém, tem uma situação bem interessante que vale a pena a gente comentar, que é o resfriamento de dados, em banco de dados mesmo. Então, a gente percebe que existe muita oportunidade e alguns paradigmas, né? Alguns bloqueios ali que a gente observa que, quando existem esses bancos de dados relacionais, por exemplo, né? Que eles têm dados, tem muita informação ali que não necessariamente ela precisaria estar ali. O banco é um mercado regulado, né? O Banco Central regula a questão dos dados e muitas vezes a gente se baseia em regras genéricas e não se aprofunda muito. Então, o fato do Banco Central comentar, olha, você precisa ter 10 anos dessa informação, não significa que aquela informação precisa estar quente. Então, se você tem um banco de dados e consegue, junto com as áreas de negócio, extrair desse banco de dados para um arquivo e aí seguir todo o resfriamento através das ferramentas que as clouds têm, é uma opção ótima, porque você consegue reduzir o tamanho desse banco de dados, né? O particionamento, os custos relacionados a ele e, consequentemente, também a emissão de CO2, né, na atmosfera. Além disso, também você consegue melhorar a velocidade daqueles bancos de dados. Eles estando mais enxutos, né, eles são mais rápidos,
tanto para o cliente quanto gastando menos energia também. Então, a gente observa que existe uma oportunidade grande. Muitas vezes ali a gente está falando de 1 ano ou 2 anos de histórico, né? Então, por exemplo, se você tem um empréstimo que venceu, aquela informação virou histórica. Não necessariamente ela precisa ficar numa mesma velocidade de acesso do que uma informação ativa, quente. Né? Isso, uma informação ativa. Então, essa informação pode ir para uma base e os reguladores realmente eles aceitam, para informações mais antigas, um tempinho para você recuperar. Você não vai apagar aquele dado, você vai colocar numa área mais fria. Tá? Então, a gente tem observado essa movimentação. Não é fácil, na verdade, porque você precisa entender o negócio, precisa entrar nesse mundo de como cada partição do negócio funciona para conseguir extrair. E indo só mais um pouco além, a gente tem visto também conversas com os parceiros, né, para as ferramentas já terem essas rotinas diárias, né, de resfriamento. A gente chama de expurgo consciente no C6, que tem tudo a ver, né, porque a gente pega ali de 1 ano atrás, 2 anos atrás e expurga aquela informação para arquivo, né, e a gente faz isso todo dia com algumas bases. Então, na concepção, na conversa com os parceiros, né, a gente já perguntar, já se preocupar com os novos produtos, se realmente a sua solução já tem aquela solução implementada, né, de expurgo. Então, a gente tem apoio também da CIT nesses desenvolvimentos, né, queria agradecer. E é isso, essa oportunidade eu acho que junto com as ferramentas da AWS, ali, das clouds, complementam e ajudam bastante a parte de redução de emissão. Claro. Tem um comentário, gente. Eu aprendo muito com o Yuba, né, nosso Tech Manager, e é muito importante assim, conectar com as pessoas de tech. Né? Eu sou da área de SG. Eu não entendia nada até 3 anos e meio entrar no C6 e ver que tinha pessoas engajadas na área de tech que conheciam muito sobre isso. E aí, se conectar, né, eu não sei se tem aqui pessoas de ambas as áreas, mas é muito importante se conectar com um parceiro técnico que esteja engajado, porque eu nunca pensaria nisso, gente, assim, nessa solução de descarbonização ou de ir atrás de uma nuvem sustentável que tem esse tipo de ferramenta. Né? E são essas pessoas que trabalham ali no dia a dia que, às vezes, a gente tem que se conectar, ensinar, falar o que a gente está pensando e esperar vir um projeto. Esse projeto que o Yuba comentou veio dele, por uma iniciativa de engajamento que a gente faz com os nossos colaboradores em cada área de negócio. Né? Então, teve uma na área de logística, teve uma na área de tech, né? E nasceram projetos incríveis que, assim, dificilmente alguém de sustentabilidade sozinho conseguiria implementar. Né? E acho que é um pouco disso, fazer a sustentabilidade ser horizontal na empresa, inclusive na parte de tech, principalmente hoje na parte de tech. Eu acho que é fundamental, e ESG precisa estar na estratégia, né, do negócio e no impacto na ponta, porque senão realmente fica uma coisa ali, a área de ESG, né, ou RH, lá vem a área de sustentabilidade, falando que eu não posso fazer o que eu posso fazer. Então, o que eu achei muito interessante é que a gente está falando aqui de sustentabilidade, mas com a perspectiva de negócio, de tecnologia, de impacto no cliente, né, e não necessariamente a sustentabilidade pura. Então, e que é possível. Eu acho que o que a gente também consegue extrair é que é possível, sim, falar sobre ESG conectado totalmente, de maneira transversal, com a natureza do negócio, né? E que é tecnologia, inclusive. A minha próxima pergunta vai para o Rodrigo da Raizen. Como a tecnologia digital pode desbloquear o potencial do Brasil como grande exportador de créditos de carbono para o mundo, principalmente considerando o mercado regulatório do mercado de crédito de carbono brasileiro que está por vir? Bom, vamos lá. Isso é complicado de responder, mas vou tentar aqui. Acho que dá para a gente separar o uso da tecnologia olhando para carbono assim, na parte de demanda e na parte de oferta. Tá? Olhando para a demanda, acho que a gente ainda tem muito desafio de como medir, de fato, aquilo que está sendo emitido pelos processos industriais, pelo consumo de energia. Ainda tem muito a avançar em termos das metodologias. E aí a gente pode falar de basicamente todas as tecnologias aqui, né? Desde sistemas digitais aí que vão ajudar a gente a fazer cálculo de forma mais eficiente, vai trabalhar em IoT de forma a ter sensores que vão poder apurar melhor o que está sendo de fato emitido. E aí, indo para o outro lado da equação, que é realmente o lado do consumidor, né? da oferta,
Acho que um grande problema que a gente acaba tendo com o histórico do mercado de carbono, aí, de créditos de carbono mais especificamente, é a qualidade do crédito. A gente acabou vendo muito crédito que perdeu qualidade porque, de fato, não tinha um projeto robusto por trás. E aí o Brasil, ele se posiciona muito bem na linha de, pô, eu posso ser um enorme produtor de projetos que vão emitir crédito de carbono, mas garantir a qualidade desses projetos no tempo e não deixar realmente esses projetos acabarem esquemando aí pode até ser literal no caso, né? Mas no tempo, acho que também a gente tem muita coisa para começar a olhar nesse tipo de monitoramento, que é um monitoramento longo, é um monitoramento difícil de fazer e que, se não for bem feito, o crédito não vai ser uma boa solução para aquilo que a gente tem em termos de desafios de climáticos, de forma geral. E aí o que vai amarrar tudo isso, olhando, acho que tem muito a caminhar ainda para a regulamentação de carbono, mas se a gente adotar parecido com o modelo europeu ali de cap and trade, né, onde eu tenho permissões de emissão de carbono e eu posso vender, isso também se cria uma outra economia em torno disso, que torna isso muito mais atrativo, mas também vai trazer desafios em termos de como que a gente vai operacionalizar esse mercado. Então, acho que na minha visão aqui é um pouco das 3 pontas aí que a gente, com tecnologia, vai precisar pensar muito em como endereçar isso. E a gente também já fala de crédito de biodiversidade, né? Estava vendo ali junto com a Gabi de outras possibilidades além do crédito de carbono. Então, acho que é um mercado que está aí só começando mesmo, avançando, e as possibilidades são infinitas. Tiago, para casos de uso de migração de workloads de ambientes on-premise para a AWS, quais são as estimativas de redução da pegada de carbono em cenários AWS Lift and Shift e AWS Architecture Optimize? E aí eu acho que vale também você explicar cada um desses pontos. Bom. Porque eu dei uma pesquisada, mas eu sei que a nossa audiência é uma audiência mista, né, de pessoas mais técnicas e pessoas que não são tão técnicas assim. Sim. Bom, tirando o Technique de lado, né, o Lift and Shift é basicamente você pegar a mesma aplicação, workload que você tem hoje rodando, né, na mesma estrutura, e levar isso para a nuvem como ele é, né, sem buscar nenhum tipo de modernização ou que padrões novos, né, que a nuvem possibilitou de trazer benefícios adicionais. Então, e aí é legal que assim, a AWS tem data centers espalhados por diversas regiões, e no Brasil a gente já sai um pouco na vantagem. Assim, quando migra para a nuvem não tem tanta vantagem, porque felizmente a gente já tem uma matriz energética limpa, considerada muito boa, né, de baixo impacto, quando comparado com outros países que fazem uso de tecnologia de energia que não são tão limpas, né, que não são tão de baixo carbono. Mas tirando esse aspecto de lado, então assim a gente consegue, junto com o cliente, avaliando a migração, já trazer o pilar de sustentabilidade e mostrar essas vantagens. A gente tem visto, e aí tudo isso é assegurado por reportes por outras empresas, através de metodologias de mercado, que a gente, no Brasil especificamente, de largada, a gente já tem 82% de otimização. E tudo isso você consegue acompanhar. Para quem não sabe, a gente tem dentro da estrutura da AWS, você tem um reporte, né, de todas essas otimizações por estar usando a nuvem AWS, e inclusive a gente usa mecanismos de inteligência artificial para produzir forecasts, né, futuros de a tendência de consumir mais recursos, o quanto que você vai estar otimizando. Então, esse é o fato da migração. E quando o que a gente fala de... Eu acabei cobrindo um pouco isso na outra resposta, mas é exatamente isso. Acho que trazer um pouco... Assim, a gente está junto nessa questão de avaliação da migração, uma vez que o seu workload está rodando na AWS, aí conectando um pouco, né, complementar aqui um pouco do que eles falaram, né? Falou muito do aspecto de o padrão de acesso ao dado. Esse é um dos fatores que a gente olha como boa prática quando a gente está avaliando um workload para buscar otimizações.
a AWS vem investindo muito em automatizar esses processos. Então, assim, não pense que, puxa, eu estou lá atrás da jornada, nem comecei a ver. Como é que eu começo a ter ganhos rápidos? A AWS automatizou muito dessas melhores práticas em ferramentas e que você consegue rodar essa ferramenta em todas as contas que você tem da AWS e ele já traz aonde você deve olhar e quais são os benefícios que você já vai alcançar trabalhando naquelas otimizações. E mais recentemente, falando um pouco de, poxa, sustentabilidade por si só, né, talvez a gente não consiga chegar onde a gente quer, mais recentemente, a gente dentro da iniciativa, aqui dentro do Brasil, a gente tem um framework, né, para falar muito de o cliente entender a jornada de maturidade de FinOps, só que sustentabilidade não fazia parte dessa jornada. E hoje em dia ela já faz parte, então assim, todo cliente que está fazendo um engajamento com a AWS, com um parceiro da AWS como a CIT, consegue olhar onde ele está na jornada e nós da iniciativa conseguimos colocar ferramentas de, dependendo do estágio que você estiver na jornada, qual o próximo passo você deve seguir, como que a AWS pode suportar para você obter esses ganhos. Aí, nesses casos que eu falei, né, de computação intensiva, por AWS, por exemplo, né, a gente chegou ao ponto de, antes a gente utilizava os rádios data centers durante 4 anos. A gente buscou otimizações, hoje é usado até 6 anos. Depois que esse hardware, essa infraestrutura não é mais utilizada, ao invés de só descartar, ele entra no processo de reutilizar todas as peças. Então, assim, a gente está buscando continuamente, né, inovações. Tem vários exemplos da própria Amazon.com, por exemplo, embalagem, né? Quantas vezes você não pediu algum produto na Amazon.com? Você pede uma caneta e vem um pacote gigantesco, cheio de bolinha de plástico. A AWS já trocou, já retirou mais de 90% dessas embalagens plásticas e hoje ela está investindo muito forte em criar pacotes específicos que vão ter o tamanho exatamente do produto. Tá? Então, assim, a gente ajuda nisso também. Então, assim, não é complexo, a gente consegue obter esses ganhos de forma muito, muito rápido com o auxílio dessas ferramentas. E a gente fala também um pouco do que eu não falei, né, que é a sustentabilidade através da nuvem. Então, a gente tem mecanismos. Toda empresa, hoje a gente fala, né, poxa, eu preciso ser uma empresa drivada por dados. Então, assim, a gente costuma falar muito que sustentabilidade às vezes é um problema de dado, né? Porque os dados estão em silos, a forma como pega o reporte, isso estão em diferentes sistemas. Então, diferentes áreas, muitos dos dados são capturados de forma manual. Então, assim, a gente tem padrões de arquitetura que permitem você criar. Por exemplo, a gente tem uma grande empresa do agronegócio que conseguiu estimar a pegada de carbono desde o grão que sai lá da fazenda até chegar na mesa do consumidor. Então, esse é algum dos exemplos, assim, para não fugir muito do tema, como que a gente pode ajudar. Não, muito bacana, gente. Nosso tempo acabou, então eu gostaria de pedir para cada um de vocês, se tiverem alguma consideração final, bem rápido aqui para as pessoas que estão nos ouvindo. Eu tenho uma consideração. Claro. Eu acho que, assim, para finalizar, a gente tem 2 pensamentos aí que eu vejo desde que eu estudo sobre sustentabilidade. São as pessoas mais pessimistas, que acreditam que, não tem tempo, vocês já devem ter ouvido muita gente falar isso, não tem o que fazer. E tem aquelas positivas, que eu me considero uma positiva, né, que são aquelas, a tecnologia vai chegar aí e vai ajudar a gente a enfrentar esse desafio. A verdade é que não é esse preto e branco aí. Na verdade, em alguns lugares, a gente já sofre com consequências muito graves, com as mudanças climáticas, em outros ainda está em tempo, né, da gente mudar. Né? Então, eu acho que não tem escolha para as empresas do futuro que querem ser empresas resilientes. Elas têm que pensar, né, em sustentabilidade, e a tecnologia vai ser a chave para esse processo, para elas alcançarem essa resiliência ao longo do tempo. Mais alguém? Eu gostaria de comentar também uma coisinha rápida. No meu ponto de vista, né, quando a gente acaba influenciando a PF em si, as pessoas físicas elas vão influenciar as PJs, que vão influenciar de novo as PFs. Então, eu vejo um ciclo ali... Círculo virtuoso, né? Virtuoso, que é uma sementinha que a gente está plantando agora, né, que para os nossos filhos, eu sou pai de família, pai de 2 filhos, então eu sou muito preocupado ali em que meus netos vão ver. Né? Qual o mundo que a gente vai deixar, né? Exato. Qual o mundo que meus netos, ou os filhos dele, os que vão vir, vão ter, e as ações que a gente está fazendo agora realmente fazem a diferença. Então, se cada um se conscientizar
de que, olha, aquela ação mínima que possa aparecer vai influenciar outras pessoas, que vão influenciar empresas, que vão querer influenciar pessoas, isso vai ser um ciclo bem interessante para o meio ambiente. Perfeito. Mais alguém? Tranquilo? Gente, eu quero agradecer demais. Assim, eu mesma aprendi um montão aqui ouvindo vocês e perguntando. Espero que também para a nossa audiência isso tenha sido de muito grande valia. É um prazer, uma honra, mais uma vez, estar aqui. Conta com a gente nessa jornada, como eu comentei, é uma jornada coletiva. Eu sou um pouco mais esperançosa também. Eu acho que a gente, falando sobre isso no hoje, fazendo as ações hoje, a gente tem a possibilidade de deixar um futuro melhor para quem vem antes, em respeito também a quem vem antes. E acho que é isso. Muito obrigada, viu?